Boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá a hora que você está ouvindo isso. Está começando mais um episódio do Entre Sumários Cast. E hoje nós vamos falar sobre narrativas, fanfics e algumas outras coisas que ficaram pendentes em um episódio de 2 anos atrás. Agora roda a vinheta. Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio e nós hoje vamos falar sobre narrativas que nós gostamos ou não gostamos em fanfics, sobre algumas mudanças que ocorreram no Wattpad e como isso está causando uma nova migração para o AO3 e sobre como a forma como nós nos relacionamos com alguns tipos de histórias ao longo dos anos mudou a partir do nosso envelhecimento e a partir das outras coisas que nós fomos lendo ao longo do tempo. Então, para dar o ponto de partida nessa história toda, eu vou passar a palavra para a pessoa que sugeriu esse tema, para que ela explique o porquê que ela resolveu que isso era importante ser falado hoje. Yasmin, por favor. Gente, faz muito tempo que eu não sou a pessoa que fala dessa parte assim, de introdução. Olha que legal, tô me sentindo importante. Então, gente, dois motivos. Recentemente, a arrobas livros e safismos, livros e safismos, a Ana, ela falou sobre sinais que você percebe de cara ou em poucas páginas que o livro vai ser medíocre ou ruim. Plus, há um tempo atrás, uma mútua muito querida minha, que eu não vou falar o arroba, estava lendo uma fanfic muito interessante que eu, inclusive, eu mandei para a Anne, né, Anne? Você lembra disso, Anne? Faz um tempinho? Senhora. Então, isso daí me provocou esse sentimento assim de ódio no coração. Eu falei, gente, a gente precisa fazer disso um episódio. E cá estamos. Demorou bastante. Acho que foi o quê? 3 meses, mas aí tá aqui. Tá demorando, mas chegou. Então, eu não peguei a referência, mas eu acredito que. É porque eu não mandei pra você, eu tive pena de você. Eu acredito que. Obrigada. Agradeço a compreensão. Eu acredito que ela vai desenvolver mais sobre isso ao longo do episódio e vocês acabem entendendo o objetivo dessa história. Então é isso, vamos à transição. Bom, eu vou deixar a Anne e a Yasmin falarem primeiro sobre essa primeira parte, que é onde elas vão desenvolver quais são os tipos favoritos e não favoritos delas de narrativas e fanfics. E elas vão tentar explicar o porquê que elas preferem um e não preferem o outro. E se elas mudaram de ideia sobre isso ou não com o passar do tempo. E eu vou falar por último, por quê? Por um motivo óbvio, eu não leio fanfic desde os 18 anos. Falei isso aqui outras vezes. E então isso me impede de ter repertório para falar sobre isso agora, tá? Então eu vou deixar elas falarem primeiro e eu entro por último para falar sobre o que eu li esporadicamente durante esses anos todos. É isso, meninas. Você quer começar, Anne? Pode começar, Então, amiga. a questão da fanfic. Mas eu, tipo assim, eu falei com a Raik, assim, não necessariamente precisaria ser em fanfic, porque a gente vê isso em muita coisa, em muitos outros tipos de livro. Mas eu falo no sentido de, entre aspas, vícios de autores, vícios narrativos de autores. Então, assim, esse post da Ana, que foi sobre o que você percebe que o livro ele vai ser medíocre, ele conversa direto com essa questão da fanfic, porque nessa fanfic em específico a gente tem a situação de que, primeiro, era escrita em formato de roteiro.
Eu não tenho problema em ler roteiros. A questão é que, quando você está escrevendo um romance romântico em forma de roteiro, é um tanto quanto um mau sinal, no mínimo. E Sim. aí. Pode falar, Anny, pode falar. Acordei. Começou com É? roteiro, Então. começou com forma de roteiro, você já sabe o que vai esperar. Então, começou em forma de roteiro. Aí a gente cita algumas coisas que você começa a perceber que a sua leitura vai ser muito ruim, muito, muito ruim. E uma delas foi uma coisa que a gente conversou, eu e a Anne, que a gente percebeu que é muito repetitivo, que a gente não tinha percebido antes, que é uma cena de verdade e desafio. Nossa, meu Deus, sim! Se você reparar, assim, para pra pensar, não necessariamente fanfic, você não lê fanfic, tudo bem. Para pra pensar nos piores livros que você já leu, livros românticos que você já leu. A gente não tá entrando sabe, fantasia. Até porque eu não sei quem botaria uma cena de verdade, o desafio fantasia. Mas, pra coisa ruim, a Olha, gente olha, que eu acho que a jamais poderia fazer, viu? Ai, eu quero ter um pouco de esperança nos autores de fantasia, gente. Então, assim, a gente mantém o leque aberto. Eu acho que, para coisa ruim, a gente tem um leque muito grande de possibilidades. Mas eu gosto de pensar que autores de fantasia não iam fazer essa fubanguice de botar cena de verdade o desafio no livro de fantasia. Eu gosto de pensar isso. Então, assim, você tem um livro, uma fanfic que tem uma cena de verdade o desafio e ela usa esta cena para desenvolver alguma coisa, é mau sinal. É uma red flag tão grande que eu acho que botar. Inclusive, só um comentário que eu escrevi isso pensando na fanfic dessa mutual minha, mas ao mesmo tempo caiu em Peculiar. Alguém lembra de Peculiar? Acho que ninguém leu, mas enfim. O livro que eu passei mais de uma hora xingando aqui dentro desse podcast. Então não é por acaso. Entendeu? Então, assim. Eu acho que eu lembro. É o da menina que ela se chama Blossom. Você lembra do sobrenome Blossom? Sim. Então, lembra? Então, temos uma cena de verdade de desafio aí. Então, assim. Eu tive que editar esse episódio, eu lembro bem da história. Não é por acaso, sabe? Então, esse é o ponto. São coisas que você não percebe quando você tá lendo, mas você para pra analisar, você vê que o chorume é tudo junto, entendeu? Isso foi isso que eu quis dizer. Nossa. Ok. Nossa, Você falou. Toda cena de verdade. Ela descreveu o que ela detesta. Sim, então agora ela tem que descrever uma coisa boa para poder fazer o balanço. Vai. Ai, tem. Então tá. Ela pensa numa coisa. Deixa eu pensar uma coisa boa. Que eu gosto. Ai, é muito difícil, gente, falar uma coisa que eu gosto. É muito mais fácil falar uma coisa que eu detesto. Sabe, gente, olha só, o ódio, ele move montanhas, tá, gente? As pessoas falam que o amor move montanhas é mentira. Mas, assim, uma coisa, um vício, mais ou menos, que eu gosto, mas aí eu não sei se eu tô entrando na questão de plot, mas é o negócio de, ai, só tem uma cama. Eu gosto desse tipo de cena. Eu gosto desse tipo. É então, bem bom. Gosto. Oi? Então tá bom. Então tá bom. Então é que eu gosto, Rai. Agora pode falar, Anny. Olha, eu já falei isso aqui algumas vezes. Eu já não tenho muito saco pra quando a fanfic é muito jovem. Então, pra mim, a cena que a Yasmin disse, de verdade, o desafio, pra mim é uma vibe tão jovem, mas tão jovem. Sim, é uma dúvida genuína da minha parte. Genuína mesmo. Certo. Existe fanfic que não seja muito jovem? Existe, amiga. Amiga, você tá com uma visão muito limitada. Sim. Não, é que eu travei aqui. Vocês me desculpem, Amiga, a gente tá falando de fases. Por exemplo, você tem uma fase ensino médio, você tem uma fase que é de faculdade, você tem uma fase que é de vida adulta, slice of life, sabe? Então, assim, existem momentos. Esse tipo de fanfic que você vai ver, onde o foco da trama para ela se desenvolver é uma verdade ou desafio, você já tem certeza de duas coisas. Ou essa é uma fanfic muito jovem, porque ou ela tá no ensino médio, coisa que o Wattpad já não aceita mais, não é mesmo?
ou ela tá na faculdade. O que Que eu aí acho você- muito, Não, eu acho Muito não, bem. ruim botar ok, faz idade sentido. O que eu tô perguntando é no sentido de, assim, eu não se tiver, vocês me corrijam, eu nunca vi, tá? Eu nunca vi. Eu não me lembro de ter visto uma fanfic que tenha sido escrita por uma pessoa de 35 a 40 anos ler. Entende? Todas as fanfics que eu li na vida foram escritas por pessoas que variam na idade de, vamos lá, botar 16 a 20 e poucos anos. Já Amiga, vi. essas pessoas de 16 a 20 e poucos anos, elas envelheceram. Então tem gente que continua, tipo, escrevendo, Escrevendo. sabe? Então, assim, eu já li fanfic de pessoas, tipo, eu não vou dizer 30 e poucos anos, porque não tem como saber a idade do autor, mas as pessoas, tipo, Não, uma das eu não pessoas tô falando que Ela a tá falando de pessoa. personagem. Eu tô sim, falando de não, personagem. sim, mas o que eu tô dizendo é que, assim, o autor é mais velho e a forma dele tratar o personagem acaba sendo mais madura do que uma pessoa de 13 Ah, e poucos sim. anos. Eu vou Sim, escancarar a sim, ok. porta. Ok. Hum. Mia Harry Potter. Digo mal da autora, aquela véia cacuda, jacaré banguela, que é aquela mulher, aquela nojenta, entendeu? Que eu acho que se alguém visse aquela mulher na rua, devia meter o pau na cara dela, entendeu? Mas é um crime de ódio. Não tem Uhum. problema em falar isso. Mas assim, cara, há uma coisa inegável que são as fanfics de Harry Potter. Eu leio, sei coisas do mundo, no qual eu não fiz questão de ler o livro, porque eu achei um porre pra começo de conversa, mas aprendi nas fanfics. A maioria pode ser headcanon? Pode ser. E eu até prefiro, porque eu não quero saber as coisas original. Mas tem muita história no fandom de Harry Potter que se passa com a galera mais velha. Sim. Entendeu? Então, assim, por mais que às vezes pode ser um chip meio nada a ver, existe sim momentos de pessoas mais velhas. Por exemplo, em fanfics, eu já falei isso pra vocês, eu não me interesso por nada das histórias, de quem é, de que vocês gostam, deixam de gostar. Mas eu curto muito um fandom específico que são a galera que estaria o Snape, que faz um mundo alternativo pra ele, que é muito massa, e que os marotos também estão vivos e tudo mais. Normalmente tem muita história deles que se passa num futuro mais além, entendeu? Então, tipo assim, tem futuro onde o Harry já tá com seus 4, 5 anos, aí tem futuro mais pra frente. Já vi história, gente, que o Harry é adulto, tá convivendo com eles e tudo mais. Então, assim, existe. Não é a maior parte do público, mas existe. Então você tem que saber procurar bem. Depende muito do fandom. Se não me engano, Hannibal também tem bastante fanfic que os personagens são mais velhos. Sim. Então, Não, e assim, tudo bem, tudo bem. um É exemplo questão de. de falta de repertório mesmo. Não, sim, porque, tipo assim, eu vou dar de exemplo até um que eu tenho que já não é de Harry Potter. Da parte de One Piece, por exemplo, tem uma autora que eu sigo que ela tem 30 anos. Eu vi agora que ela tem 30 anos. E assim, a bicha ela faz uns mundos complexos de tipo. Tipo, eu não sei explicar. É um negócio que é muita informação só pra uma fanfic. Entendeu? Que é tipo coisa que daria pra ser um livro Ah, solo. Então, eu esqueci qual é a palavra, mas é construção De mundo. de universo e de Uhum. sistema muito único. Entendeu? Coisas que, tipo assim, a gente veria em coisas tipo. Tá, eu não li George R. R. Martin, então eu não posso falar muito disso. Mas o que falam de George R. R. Martin, por exemplo? Sabe? Talvez eu esteja levantando muita bola dela. Talvez, mas enfim, faz parte. Mas essa visão meio de que toda fanfic é muito jovem é realmente questão de falta de repertório mesmo. Apesar de Uhum. ser o básico que, né, chega à luz das pessoas que não leram. É que eu Não acho, lê muito. é que eu também acho que compensa muito isso de fandom também, Sim. sabe? Porque existe fandom que você vai ver histórias que são eternamente jovens e que vão ficar nessa caixinha que a Rai falou, de tipo assim, meu, você nunca vai ver histórias que passam dos 30 anos. Mas tem
Tipo assim, realmente, você tem que abrir o leque pra começar a ver outras coisas e tudo mais. É só você pensar em Os Vingadores, por exemplo, gente. Eu gosto de ler o Bucky com o Steve. Então, assim, meus amigos, eles já passaram ali, ó. Já são bando de velho. Só tem a carinha de jovem. Mas é velho. Não dá pra falar de fanfic dos Vingadores que eu lembro daquele negócio lá. É, Não, Mas, mas calma aí, eu só tô dando um exemplo. vamos evitar a fadiga, certo? Posso correto. continuar a minha fala? Por favor, Anis, olhe a sua fala, descreva uma coisa que você detesta e uma coisa que você adora, pra gente conseguir seguir em frente. Alright. Então, o que eu tava comentando pra vocês, então assim, esse tipo de fanfic já não me atrai mais. Então, quando eu vejo esse tipo de plot, de ideia central, do tipo, independente de qual seja, o fandom e tal, se ele começa. Acho que ainda Harry Potter eu ainda leio algumas coisas, mas normalmente se começa com essa história do tipo assim, a gente tá no ensino médio e tal, blá blá blá. Na faculdade, eu já não curto ler, eu acho muito chato, acho um desenvolvimento meio nada com nada, e pra mim fica muito raso. Eu hoje prefiro histórias de. Ai, gente, muito familiar. Então, assim, eu gosto de histórias onde o foco da autora é realmente numa construção de personagem do tipo assim, tá saindo de um momento ruim e conhece uma pessoa e assim, eles têm problemas de adultos, eles têm ou se não, quando realmente uma parte mais fantasia. Olha que merda, né? Eu não gosto de fantasia, mas até leio coisa de fantasia Vai fanfic. em fanfic. Por quê? Aí vai vir uma polêmica, gente. Entendeu? De uma coisa que eu vou falar que eu gosto. Eu curto fanfics alfa, beta, ômega. Red flag, para mim, isso aí. Isso é uma red flag minha. Só Pra que, caralho. conforme os anos se passaram, você vai lendo coisas desse meio. Fanfics onde o plot da história é o ômega, não sei o que, engravida, porque isso vocês sabem que tem. Eu não curto muito mais essa vibe. Eu gosto. Que isso? Que é isso? É quando, por exemplo, você tem uma matilha, né? Porque a gente tá falando de, teoricamente, uma parte primária de lobos, aonde você tem uma figura lá que é maior, que seria um ômega, mas tipo, ele casado com a alfa, ou ele vai ser o companheiro, ou ele é a figura mais materna do grupo e tal, que cuida de todo mundo. E você tem, em volta dele, outros ômegas que passam por situações no quais deixam eles frustrados, deixam eles tristes, traumas, esses negócios e tal, que eles precisam controlar a parte emocional deles. E aí, como que eles fazem isso? Eles criam o ômega maior ou tal, não sei o quê. Ele faz um ninho e recolhe todos os ômegas da matilha e todo mundo fica ali se amando, dando carinho pro outro. Eu amo esse tipo de fanfic, gente. Eu estou apaixonada, estou sendo obrigada a ler qualquer coisa que tenha esse tipo de tema principal. Que é literalmente. Gente, não tem coisa sexual, antes que vocês perguntem, tá? Não é nada sexual. É literalmente sobre afeto e carinho. E é muito bom, muito bom. É uma das como se partes que, fosse. graças a Deus, evoluiu na parte alfa, beta, a- ômega. É como Assim, se fosse aqueles livros de. Hill Reading, que tá na moda agora para alguns escritores asiáticos. Healing Isso! Reading, onde De conforto, você. sabe? Onde você assim, lê e se cura ao mesmo tempo, onde você lê e recebe Isso! conforto ao mesmo tempo, é como se fosse isso. Exatamente. É uma leitura de Eu acho conforto e eu é uma acho parte, assim, sobre interessante, afeto, entendeu? eu acho assim, bastante interessante Sobre a amizade. É uma coisa como mais coisa a tranquila. ser observada, mas assim, eu creio que eu ainda precise ter a minha primeira experiência com esse tipo de leitura sendo direta, para que eu consiga definir se eu gosto ou não disso, porque é um à gênero primeira muito, vista, para mim, parece um pouco estranho. é um Mas gênero muito segue. complicado, sério. E assim, só um É. comentário aqui à parte.
agora que a Anne falou, eu consegui pensar melhor um pouco na parte do eu gosto e tal. Só essa parte de, tipo, não necessariamente ser um conteúdo que envolva parte sexual, mas eu gosto quando se vem. Não necessariamente não envolvendo. Mas assim, eu gosto quando se trata de, tipo, tratar os personagens da parte da infância até o crescimento deles, sabe? Mesmo, tipo assim, mantendo o canon, mas tratando um pouco da Sim. parte da infância deles. Eu gosto bastante disso. Um bom Porque. exemplo, eu já falei aqui também, amiga, disso, de quando tratar a parte de infância. Por exemplo, eu tenho uma de Harry Potter que eu curto muito. Inclusive, eu até coloquei numa lista de lidos do ano, porque foi uma das únicas fanfics que eu falei assim, não, isso aqui literalmente foi um aprendizado. Foi que a autora conseguiu criar um mundo onde o Snape, tá ligado? Tipo, literalmente, quando ele entra em Hogwarts, acontece a parte onde a mãe dele morre e ele é obrigado a ser tutelado por outra pessoa. E aí ele é tutelado pelo Dumbledore. E aí você vê a história crescendo a partir da relação do Dumbledore sendo como pai e filho. Adotivo, tá ligado? É Sim, eu muito mais gosto. interessante do que um romance, gente. É muito legal, eu gosto muito. E Sim. assim, ou então tratar os personagens, por exemplo, fanfics de Atla, quando trata, tipo, o personagem como pai solteiro. Que, assim, eu gosto muito desse tipo. Eu amo. Sem Pra quem não envolver. pegou a história da sigla, só repetindo, Desculpa. Atlas significa Avatar e a Lenda de Aang. Desculpa, Vai. desculpa. Amo histórias Eu de pai solo, esse negócio assim. Ai. Sim, eu gosto muito. É aquilo, ou tratando da primeira infância, ou tratando pós a pessoa adulta, cuidando, tentando tratar o trauma dela, crescendo em relação a isso. Eu gosto muito desse tipo de tratamento. E eu percebo que, tipo, as fanfiqueiras, elas conseguem pegar a essência de certos personagens melhores do que os autores de conteúdo canon. Eu vou Sim. ser sincera aqui pra vocês. Principalmente de Avatar. Eu vou falar pra vocês que, Ok. tipo, o conteúdo que. Se a pessoa que está lendo, por exemplo, eu vou dar de exemplo a promessa de. Que é uma das HQs que veio pós os acontecimentos de Avatar. Essa HQ é uma merda. E, tipo, ela descaracteriza. É um conteúdo canon, é um conteúdo original. Foram os próprios roteiristas da série que fizeram. E eles conseguiram descaracterizar todos os personagens. Assim, é ridículo. Eles descaracterizaram o Zuko tanto, mas tanto que o cara ele tá indo pedir. Escuta, você veria o Zuko indo pra prisão pedir conselho pro Ozai? Nunca. Ele faz isso na Nunca. HQ. Ele não pede conselho pro tio, ele vai pra prisão e pede conselho pro Ozai. E ele segue o conselho do Ozai. Uau. Então, assim, É conselho o sobre o quê? Ozai. Como genocidar uma aldeia? Porque Não, senão não rola. assim, essa HQ é tenebrosa, cara. Chega um momento que ele, tipo assim, ele não chega a agredir, mas sabe, ele puxa a Katara pelo braço e você vê que ele tá machucando ela. Entendeu? Uau. Tipo assim, isso é completamente fora do personagem. E eu não vejo esse tipo de descaracterização. Eu vejo outros tipos de descaracterização em fanfic, mas eu não vou entrar nesse ponto. Mas, tipo, eu não vejo tanto esse tipo de descaracterização em trabalhos feitos por fã. Porque o fã parece que, obrigado pelos personagens, nós assumimos daqui. Entendeu? Então, Ah, tipo, sim. Uhum. isso Sim. foi feito com o Zuko, foi feito isso com o próprio Sanji de One Piece, sabe? O Sanji de One Ah, Piece, o tratamento que foi feito com ele pós um certo tempo do anime, ele só virou um creep do caralho, sabe? Então, eu não entendi o que você quis dizer com isso, mas ok. ele só virou um esquisito do cacete que fala que o sonho dele é entrar no banheiro feminino e ver mulher tomando banho sem consentimento. Caralho, ele virou Basicamente mineta. isso. Então. Mas, enfim, já que acabamos por aqui, eu vou entrar com a minha parte agora. Eu quero explicar aos senhores que estão nos ouvindo que quando eu tô falando de mim, diferente da Yasmin, da Anne, acho que até mesmo da Sally, eu quando eu tô um pavor de alguma coisa, eu não volto pra ela. Tomei pavor, tomei. Não quero de volta. Essa é a minha atitude com
séries como Supernatural, a teoria do Big Bang, pra quem não pegou os nomes em inglês. Outra coisa que eu tomei pavor, a série Chuck. Aquela saga de filmes da garota com a tatuagem de dragão. Tomei pavor, então eu nunca mais procuro porcaria nenhuma sobre. Garota com a tatuagem de dragão. Eu esqueci o nome do filme, mas ele é sobre uma garota com uma tatuagem de dragão. Ela tem várias tatuagens, mas a maior delas é um dragão e por isso o nome da a questão da tatuagem de dragão vai pro nome do filme. É aquele Os Homens que Não Amavam as Mulheres? Isso. Nossa, eu acho isso uma mentira, porque eu nunca vi nada disso, juro por Deus. Eu tomei pavor depois de um Eu tempo. só conheço. Eu assisti tudo que existia sobre esse negócio, mas eu tomei pavor depois de um tempo e larguei pra lá. Nós gravamos o episódio, quando eu digo nós, eu digo eu, a Célia e a Yasmin, 2 anos atrás, em uma época que eu tava bem mal da cabeça, e eu não tava lendo nada que fugisse da minha bolha. E eu tava tentando ainda amadurecer o fato do isolamento, do início da minha graduação. Resumindo por completo, eu não estava bem da cabeça coisíssima alguma. Melhor agora. E eu li muito mais coisas nesse meio tempo. Se passaram 2 anos, mas parece que foram 5. Quando a questão é de evolução, de amadurecimento para questão psicológica, questão emocional, questão literária também, no meu caso. Eu evoluí muito. Então não é justo que aquela Rayane de 2 anos atrás seja parâmetro para vocês agora. Não é verdade, eu não sou mais aquela pessoa. E por isso eu digo que se eu fosse hoje abrir uma conta no AO3, não vou, tá? Se eu for fazer isso agora nas férias, no meio do início das minhas provas da universidade, nem fudendo que eu vou fazer isso. Mas se eu fosse, coisas que eu procuraria, tá? Casais ou personagens que nos seus conteúdos originais não tiveram finais que eu julguei bons ou felizes, tendo finais justos e de preferência felizes. Exemplos: a série Sleep Hollow. Eu contei para as meninas fora do Ares uma vez o que aconteceu com a série Sleep Hollow. Quem quiser saber, pesquisa. Eu não vou me alongar aqui para descrever o que aconteceu com a série, porque senão eu vou tomar muito tempo do episódio. Mas o que eu procuraria sobre essa série é um final, uma história, um universo alternativo onde a Abby e o Ichabod estão juntos, estão felizes. E não necessariamente eles estão caçando demônios e monstros. Eles podem estar apenas vivendo uma vida feliz de casados. Ela pode continuar sendo policial do condado e ele é um professor de história, ou algo assim do gênero. Algo que falasse sobre a essência dos personagens, algo que mantivesse eles juntos, sendo casal ou sendo amigos, mas algo que desse para eles o final digno deles, desses 2 personagens incríveis que eles eram e não tiveram o que mereciam. Shaera e Carter. Eu tô falando aqui dos Gaviões, o casal dos Gaviões da DC Comics, a Mulher Gavião e o Gavião Negro. Eles sempre foram o meu casal favorito de heróis da DC Comics. Eu sempre gostei muito da história deles 2 juntos. Eu sempre gostei muito das histórias dos 2 isoladas também. Eu li quase todos os quadrinhos do Gavião Negro. Então, eu sou muito viciada nessa história, eu sou muito nerdola dessa história. Então eu procuraria por histórias sobre o Carter, Hall, sobre as outras vidas que o Gavião Negro teve, sobre as outras vidas que a Shaera teve, sobre eles vivendo juntos ou eles vivendo separados.
porque eu gosto dos Gaviões. O arco dos Gaviões terminando DC é um negócio muito precioso. Eu só não procuraria sobre a Shaera vivendo com outros homens, porque eu realmente tenho ciúmes dela. Outro casal que não é canon, ele não tem nenhum fundamento nos quadrinhos da DC, mas pertence a DC Comics, é o Citizen Steel, ou Cidadão de Aço, e a Vixen, que tem esse nome mesmo em português. Que foi um casal que foi formado na série Lendas do Amanhã, ou Legends of Tomorrow, que fez parte do Arrowverse, uma das séries que fez parte do universo que começou a partir de Arrow na DC TV, que foi criada pela Warner Bros. Essa série teve muitos casais, muitos chips, muitos personagens. Mas entre todos, o que eu mais gostei foi esse. Esse foi o que teve o final mais injusto também. Foi um dos que teve o final mais doloroso também. Então, eu procuraria por finais alternativos onde esses dois foram felizes juntos e não tiveram que sofrer o que eles sofreram na série. Eu fiquei bem mal com o que a série deu de fim pra eles. Tanto que a série deu de fim pra Vixen, vulgo a Maia, como o fim que a série deu pro Nico, que é o Citizen. Eu fiquei bem mal com os fins que foram escolhidos pra eles. E assim, eu tenho certeza que eu não sou a única, porque pra fazer a pesquisa desse episódio, eu fui atrás e eu vi muitos fãs reclamando de novo. Então, assim, Ororo, Tempestade, é a minha X-Men favorita de todos. Eu não consigo desgrudar dela. Eu sei que é clichê, eu sei que é clichê pra caralho. Mas é a Ororo. Eu acho que ela é uma personagem que, quando você conhece, ela não tem como você não se apaixonar por ela, não tem como você não se render pra ela. Então, sim, eu leria muitas coisas sobre a Ororo. E sobre casais, eu leria muito sobre histórias com a Ororo e o T'Challa, que é o Pantera Negra. Que eu gosto muito de imaginar esses dois casados, esses dois vivendo juntos, esses dois comandando um reino de Wakanda juntos. Esses Amiga, dois. já tem em Sim, HQ. sim. Tem a HQ, só que eles se divorciaram nessa HQ também, né? Então. Puta que pariu. Aí é foda, O né? final. Vocês vão me desculpar que faz um bom tempo que eu li, mas se eu não me engano, o final da série, dessa série deles dois juntos, é a Tempestade se divorciando do T'Challa e indo morar na Mansão Xavier pra sempre. E o T'Challa vai em busca da segunda esposa. Assim, não que ele tenha sido infeliz com a segunda esposa dele, não vou me atrever a dizer isso. Ele foi. Só que eu queria a Ororo. Não E eu tem o fiquei mesmo com sabor, nostalgia né, da Ororo. amiga? Não é a mesma coisa. Então, assim, por mais que a segunda esposa do T'Challa seja uma fodona também, ela não é a Ororo, ela não é a minha X-Men favorita, ela não é a minha personagem favorita. Então, assim, não teve a mesma pressão pra mim. Então, outra coisa que eu gostaria de ler também, agora saindo do núcleo Marvel, seria releituras de telenovelas mexicanas. Aí vocês podem estender, vai de releituras de Maria La del Bairro para releituras de A Favorita da Globo, que é uma das minhas novelas brasileiras favoritas. Ai, minha Eu também. gosto muito, Eu eu ia gosto gostar muito de A Favorita. de ler uma releitura Eu gosto de quê? O quê? de A Usurpadora. Eu ia gostar muito de ler uma da Usurpadora. Nossa, assim, Usurpadora tem potencial para fazer várias releituras incríveis. A Paulina Bracho é um personagem assim que dá para ser muito explorado ainda, tem que ser muito reverenciado, sim. A Paola também é outro personagem inigualável. O coitado do Carlos Eduardo. Que É é o um Chaves. grande coitado. Ele é um grande É o Chaves. É coitado. um grande coitado. É o Ele, prefeito da Cadolândia, esse daí. ele nasceu pra Eu apanhar. considero, é a minha categoria bananão. Ele, Bananão.
Ele passou a não. novela inteira apanhando e foi isso, sabe. Mas assim, eu Tipo assim, gosto de agradeço. apanhar de mulher gostosa. Literalmente foi isso mesmo. Eu agradeço muitíssimo a Gabi Spanik por ter sido protagonista, a atriz protagonista dessa novela, porque eu vou render eternas homenagens para tudo que essa mulher fez na carreira dela, mas principalmente por Usurpadora. E também pro Fernando Colunga, que vai morrer sendo o meu autor de novela mexicana favorito. Vai morrer sendo. Eu nunca vou conseguir encontrar alguém que seja maior do que ele para mim. E o pontapé dele de carreira foi com o Carlos Daniel, que ganhou esse nome de Carlos Eduardo depois aqui no Brasil, porque ele juntaram o nome Eu amo. que ele usou em Maria do Bairro com o nome do Desupadora, misturaram, fizeram um sacode, enfim. O Fernando Colunga é um ator incrível, ele é espetacular em tudo que ele faz. É isso que eu queria dizer sobre os tipos de fanfic que eu leria hoje, se por acaso eu fosse procurá-las. Se ninguém tiver mais nada a dizer, eu vou pra transição, pra gente mudar de assunto. Eu queria dizer um negócio, você tocou num ponto, que seria das novelas, tá ali, novelas latinas e tal, não sei o quê. E eu curto muito também, as nacionais mais, que é um âmbito que eu assisto todo dia e tudo mais. Mas é o seguinte, gente, eu fico tão chateada, porque assim, eu não leio, igual a Rai falou, fanfic, porque eu sinto que o final não é bom, que não é feliz, ou que eu não acho justo. É realmente porque eu fico frustrada com alguma coisa, com uma expectativa minha. Então, assim, é igual você ter um chip, você se frustrar por algo que você sabe que não vai acontecer, entendeu? Então, assim, por exemplo, a última novela que eu tô assistindo pela Netflix, Paixões Ardentes, que é mexicana, eu conseguir ver o casal que eu quero ver depois do capítulo 100. Por que eu sei disso? Porque eu pesquisei, porque eu estou no capítulo 39. Ou seja, eu ia ter que Ai, que esperar agonia. pra ver o casal que eu quero ver. Que eu sei que eles vão ficar juntos, mas eu não vi ainda. E aí eu fiquei, cara, eu preciso ler uma fanfic deles, eu preciso ler uma fanfic deles. E não tem. Não tem. É Eu triste. achei coisa no AO3. Só que é do casal principal, gente, mas eu já sei o que eles vão fazer, eu já tô vendo. Eu quero do meu casal secundário. Esse negócio é triste. Quando você tem um Ai, casal o Sara, secundário gente. favorito Muito e triste. não existe muito conteúdo sobre ele, é complicado. É o mesmo tipo de nervosismo que eu passava com a questão de Rebelde, porque assim, eu tinha personagens favoritos em Rebelde que não estavam no núcleo principal, e pra encontrar conteúdos sobre eles era sempre um sacrifício. Fora o fato de que eu não gostava, tipo, do núcleo principal falando, os meus personagens favoritos eram o Giovanni, óbvio, quem não se apaixona pelo Giovanni tá errado. Assiste Rebelde de novo, que você tá errado. Se você não quer casar com ele, você quer virar amigo dele pra sempre. É 880. E a Lupita, não porque ela fosse uma personagem extraordinária, ela não era, mas sim pela identificação que eu criei com ela. Porque diferente das outras duas do núcleo principal, ela tinha alguma coisa que eu conseguia me ver nela. As outras duas não tinham isso. Então eu não me via corajosa como a Roberta, nunca. E eu tava muito lerros da Mia. Porque Eu tudo acho que na era Mia me muito irritava. difícil.
Tudo Eu na acho Mia muito me difícil alguém genuinamente se identificar com a Mia. As pessoas só, tipo, queriam ser ela. Agora, identificar tudo genuinamente. tudo na Mia me irritava, tudo na Mia me causava desgosto. Eu comecei a gostar da Mia, da personagem Mia, a partir do final da segunda temporada pro início da terceira. Que é quando ela já estava namorando com o Miguel, pra vocês terem noção de quanto eu demorei. E quando o Miguel começou a causar mudanças nela, foi nessa hora que eu virei a chave. Mas antes disso, não conte comigo pra nada, minha Colucci. E eu não gostei do final da Lupita. Algum fã de Maite Peroni, se ouvir esse episódio, achar que ele me bater, mas eu não gostei. Desculpa, achei horroroso. Eu odeio o Santos, eu achei um porre. Ele é um mala. Ele e nada é a mesma coisa. Então, durante um bom tempo, eu passei um sufoco de tentar encontrar parceiros pra Lupita que não fossem o Santos. Caí em armadilhas, caí em várias armadilhas. Mas eu tenho histórias pra contar. Que eu acho que é isso que Não, fica depois. E aí eu ia também entrar nesse âmbito. Por exemplo, existe. Gente, aí vem também outra. Vocês podem considerar uma red flag se vocês quiserem que eu deixo. Falando de. Eu curto bastante novels, séries e lacoms e tal, de tailandeses e tal, séries tailandesas. Enfim, tem uma específica nascendo no Twitter que é em Porsche, que é uma série de máfia e tudo mais e tal. Tem a novel, inclusive eu tenho ela no meu Kindle, eu peguei uma tradução fuleira que eu nem consegui terminar de ler. Mas, enfim, o meu personagem favorito da série não é o casal principal. Não é o casal secundário. É o melhor amigo do principal. É o Kim. Que seria o Tai. O Tai, ele faz parte romântico com o Time. Só que tem um problema nisso. Porque a história deles é um terceiro livro. Porque a gente tem Kim Porsche, que é o primeiro livro. Você tem o livro do Vegas com Você tem o livro que, teoricamente, porque como eu não vi mais coisas da série, eu tô vendo agora, né? Também sai meio desse fandom aí. Eu não sei se realmente foi ou não o livro que seria do Tai e do Time. Só que aí tem um problema, porque o Time é um filho de uma puta, de um desgraçado. Porque ele é um personagem traíra. Eu odeio o plot. Aí, meus amigos, esse terceiro livro seria dele, do Time, com o Tay e mais um outro personagem. Que eu não lembro o nome, esquecível. Eu sei que ele trai o Tay com foda-se. É amigo do Porsche, um belo de um foda-se. E aí o que acontece? Gente, eu procuro fanfics aonde o Tai fica sem ele. Ou dá um pé na bunda dele. Literalmente. Eu li tanto de shot, gente, o cara se tocando, falando assim: você é um lixo, meu irmão. Quero terminar com você. E eu fico feliz. Fico feliz. Nossa, como eu fico feliz. Só que assim, gente, é muito difícil achar fanfic dele. Eu falo, cara, não é possível. Aí, realmente, amiga, eu fico muito triste, que eu fico assim, não é possível que as pessoas não parem e pensem, mano, ele é um coitado. Esse cara é um coitado, ele precisa de um final feliz. Ele precisa de um Faz final. todo sentido. Ou ele precisa morrer, só isso. Tem personagem que nem final Não, feliz. oxi, por que o meu personagem favorito tem que morrer pro cara ficar. Oxi. E Não, morreu cara, traíra. é que no momento eu tô com um personagem favorito que ele não merece o meu amor. Eu quero, ao mesmo tempo que ele é o meu personagem favorito, eu tô querendo pegar uma faca e degolar ele. Então, assim. Gente, Aí é foda, amiga. Aí é foda. Porque ele é burro. Ele é o personagem. Ele é o personagem favorito, mas ele é burro. Ele é burro. Ele é burro, burro, burro. Mas ele é muito burro. Então, por Personagem? ele ser tão. Eu tô falando do Rafael.
Ai! Realmente, gente, ele é muito Mas bom. ele é muito burro. É. Yasmin, depois. Enfim, recentemente o Wattpad, através de seus embaixadores, avisaram que aconteceriam algumas mudanças na questão de publicações de histórias com conteúdos explícitos na plataforma, avisando sobre a possibilidade de banimento de livros caso fossem encontrados os conteúdos agora listados como, abre aspas, não permitidos, fecha aspas. Isso foi noticiado algumas semanas atrás, então vocês provavelmente já viram e já sabem quais mudanças ocorreram, por isso eu não vou repetir essa definição aqui. O fato é de que essas mudanças estão causando uma movimentação para fora da plataforma e outras plataformas como a O3 e o Galateia estão ganhando uma concentração de um novo público de escritores. Então, nós estamos aqui para especular o que vai conseguir ser modificado dentro dessas plataformas e dos públicos que vão entrar como novos nessas plataformas a partir da ida dos escritores do Wattpad para elas. Então, se eu vou apostar, e vou passar a palavra para as meninas completarem, que se já não tem, vai começar a aparecer uma endemia de histórias sobre, abre aspas, o dono do morro, onde esse suposto dono do morro é sempre um cara branco de olhos azuis. É um negócio a ser refletido, porque no Wattpad isso faz sucesso. Então, Passa- já tá indo pra Amazon. Realmente. É. Vi essa semana, inclusive. Vi essa semana Eu uma acho de vários dessas de divulgação. Acho que foi até a Louise Lendo falando sobre. Ainda chama Anatomia do Crime. a anatomia do... Não, Ai, a não. cópia da anatomia de Deus uma... amado. Deus é... Não sou uma pessoa de criticar tanto, mas puta que pariu. Alguém... Se a autora tivesse uma amiga, ela ia colocar a mão no ombro e falar assim, amiga, não dá. Sinceramente. Ai, Não. ai. Mas tudo bem. Fala de outras coisas. É isso, Yasmin. Faça sua especulação. O que você acha que vai aparecer de novo no A3 agora? Cara, pior que eu tenho... Tipo assim, eu tenho uma longa jornada que eu já passei pelo O3. E eu, sinceramente, eu não acho que esses clichês de BR cresce lá, não. Sinceramente. Porque, tipo assim, eu acho que as pessoas, tipo, a pessoa que escreve lá o Dano no Morro, ela vai ter que adaptar pra máfia. E tem uma questão de que, assim, eu não vejo livros originais hitando no O3, sabe? Tem que ser fanfic de alguma coisa. Então já vem essa questão. E quando você vai fazer fanfic de alguma coisa, é muito difícil tu botar a narrativa do Dono do Morro nisso daí. Pelo menos eu acho, né? Eu Então acho não que você tá muito pueril. é que eu seja pueril, cara. É porque eu acho que o público é diferente. Porque, assim, isso foi há séculos atrás, ok, mas eu vi, não foi ninguém que me contou, eu vi No uma O3, fanfic, não, no Wattpad, lógico, uma fanfic com o dono do morro sendo Justin Bieber. não, É. sim. Então, É isso que assim, eu tô não falando. foi ninguém que me contou, eu vi. Então, assim, a chance disso acontecer de novo tá lá. Justin Bieber É está só em situação de aparecer, Sim. é Foi por só isso que foi aparecer aquela foto algum dele no maluco pra Twitter. fazer. A Não, chance tá olha. aí. Sim. Ah, eu acho que não cresce, não. Tipo assim, tipo assim, não que não tenha. Eu acho que não cresce igual. Porque, cara, o Wattpad ficou conhecido como um lugar que tu encontra esse tipo de coisa. Sabe? Tu fala Wattpad, a primeira Sim. coisa que tu pensa é sobre isso. Agora o AO3 não. Eu acho que no AO3 não é um espaço que isso daí vai se criar, entendeu? É isso que eu penso. Uhum. Eu acho que talvez essas fanfics mais originais vão pro Galateia. Porque eu sinto Sim. que. Porque eu também concordo.
não é novidade nenhuma de sites de fanfic perdendo espaços das fanfics. Isso não é uma crítica, pelo amor de Deus, não pensem nisso. É válido que a gente tenha um espaço para poder publicar as fanfics originais, né, não fanfics, originais, de uma forma segura, de uma forma para crescer público, tudo mais, de forma gratuita, tá certo. Eu acho que já é o momento para alguém criar um outro site para a gente poder migrar para sair do Wattpad. Mas é o seguinte, não é de hoje que a gente tem esse pensamento, vão migrar para o AO3. Isso já aconteceu. E olha lá, o AO3 é um site velho, tá, gente? Não é novo, não. Já aconteceu. Quando o Naya Fanfics anunciou há 1000 anos atrás que não ia ter mais a categoria. Isso aconteceu quando rolou a maior treta colossal no Spirit. E agora está voltando a acontecer com o Wattpad. A história do Spirit é um pouquinho mais complicada, porque envolve a galera que é a curadoria para a questão de regras e banimento. E então uma boa galera migrou de alguma forma porque perdeu conta, por isso e aquilo. Só a cidade brasileira no AO3 ainda é muito minúscula, muito pequena. Se você tá indo pro site achando que a sua fanfic vai crescer estrondosamente, você vai ser a nova Kim Mascarenhas, que é da maior fanfic de Justin Bieber no Spirit. Você não vai. Pelo contrário. Pode ser que a sua história ganha Vai sumir. 2 likes, tá ligado? E vai subir, vai estar lá só, no meio Ainda mais se você postar em da português. galera. Então, assim, Gente, assim, exatamente. se você postar em português, eu falo isso, cara, de experiência própria. Não de eu postar, mas tipo, você vê fics com outros idiomas, não só português, russo, espanhol, e compara com as fanfics em inglês. Não é discrepante a quantidade de kudos que tem e a quantidade de interação que tem. Então, tipo assim, não vale a pena você ir pra lá, porque se você vai achar que você vai crescer igual você crescer. Tipo assim, você é grande no Wattpad, você vai crescer lá. O público que você vai ter no Wattpad, que você tem no Wattpad, não vai ser nem metade do que você vai ter no A3. Além de que o Wattpad tem aquela patifaria, aquela palhaçada de você poder dar like em cada capítulo e aqueles likes somam. Então, a quantidade, tipo assim, você tem, sei lá, 10 milhões de likes, você pode ter no máximo 1000 no AO3. E eu tô sendo muito gentil falando isso, sabe? Um kudo só por história. É um kudo por história. Então, tipo, a questão de você medir interação é pelos comentários. Então, você vai depender das pessoas serem. Das pessoas interagirem com o seu texto pelos comentários, do que, tipo assim, você teria que Pelas marcações. Sim, pelas marcações. E é desse jeito, cara. É um sistema completamente diferente e vai ser muito difícil quem tá achando que vai crescer alguma coisa. Não. Agora, o Galateia, eu acho que o problema do Galateia é que, assim, eu não sei, eu tenho uma. Com todo respeito, eu tenho uma visão meio ruim desse site. Eu nunca usei, sabe? Mas eu tenho um preconceito. O problema do Galateia pro Brasil, digamos assim, é o preço da assinatura. O Galateia, para quem não sabe, você tem que pagar para conseguir publicar a assinatura do site, que é a mesma que você vai para ler. Mas se você não for assinante, você não consegue publicar e nem ler. Essa que é a história. Então, o preço é muito alto. As fanfics que lá existem, ou os livros originais que lá existem, eu usei a versão grátis durante alguns dias para poder testar. Na maioria das vezes são interativos. Isso significa o quê? Que você pode ir lá e escrever o seu nome em cima de uma caixinha onde deveria estar o nome do personagem. Que você pode trocar ideia com uma inteligência artificial que finge ser o personagem. Você pode... Sério, isso é possível naquele site. Ouvir músicas dentro da história que foram elegidas pelo autor. Então,
existem todas essas mini vantagens. Para quem quiser usar as histórias interativas, existem algumas outras peculiaridades ali também. E existem essas histórias que são normais zonas, que são mais esse estilo concreto de historialização que a gente conhece muito bem com livros reais, que são publicados online. Então, o que quebra no Galatea muita gente é porque a maioria das capas são horrorosas, grande parte delas hoje em dia são feitas com inteligência artificial, porque lá não tem nenhuma restrição sobre isso. Lá não tem nenhuma espécie de comunidade que advoga contra esse tipo de uso de imagem. Então, isso irrita muita gente, isso afasta muita gente da plataforma, mas tem uma galera bem grande quando o assunto é brasileiro lá. E então, por mais que a faixa etária lá seja diferente dos outros sites, acredito eu, porque é muito mais pornografia do que todos os outros. Existe uma obrigação no Galatea que para você entrar no site, para você ser publicado lá, você precisa ser avaliado pelos administradores e eles precisam constatar que o seu livro é um romance. Ainda que seja uma romantasia, eles precisam constatar que o livro é um romance. Se o livro não for um romance, ele não entra. Então, assim, para ganhar essa criterização, as pessoas usando os maiores artifícios, a plataforma te paga pelas leituras que você recebe, pelas interações que você recebe. A plataforma te paga. Mas a forma como esse pagamento é feito também é complicada. Os direitos sobre o livro também ficam presos durante um tempo. Então, é sempre uma questão de o que é a vantagem para você enquanto escritor agora. Entende? Se você achar que o Galatea é viável, vai lá, tenta a sorte. Mas para questões duráveis, se a sua intenção for crescer e ser lido em físico no futuro, eu não acredito que seja uma boa ideia, não. Mas é isso que a gente queria falar sobre hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do que vocês ouviram até aqui. Deixem pra gente na caixinha de perguntas do Spotify qual é a especulação de vocês sobre o que vai surgir de novo com essa migração de pessoas do Wattpad para fora do Wattpad. O que vai mudar na plataforma daqui pra frente, o que vocês veem como mudança no mercado de oferecimento para histórias, das fanfics e dos originais que estavam naquela plataforma laranja. A gente se vê na semana que vem. Até lá. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.